Bom dia, bom dia. Convidar aqui as pessoas para participar de mais um dia de live da série A Jornada do Herói. E hoje vai ser com um grande soldado, né? Na realidade, não é nem um soldado mais, né? É o nosso querido Capitão América. Aguardar só uns minutinhos, as pessoas já irem chegando. Deixa eu dar uma iluminada aqui, né? Claro. Vamos lá. Então, ontem foi a Mulher Maravilha. Começamos aí com essa mulher poderosa que só tem a nos ensinar, né? E para quem tem um olhar diferente em relação às coisas, às pessoas, né? Ao que está vivendo, com certeza vai tirar sempre proveito daquilo que observa, daquilo que absorve, daquilo que aprende. E daquilo também que te traz, em certos momentos, dores, certos momentos, dúvida. Tudo isso traz aprendizado. E o mais importante é não esquecer de estar sempre em evolução. Sempre em evolução. Bom dia, Nilma. Seja bem-vinda. E já para iniciar, eu vou falar então do nosso querido aí, Capitão América, né? O Capitão Steve Rogers. E falar um pouquinho da percepção, um olhar diferente a respeito desses personagens tão clássicos, né? Que nos traz alegria, nos traz emoção, que nos motiva em alguns momentos a ação, né? E mais do que isso, é a gente ter a percepção diferente daquilo que a gente vê. E realmente nem tudo que é parece ser, né? E a gente pode identificar as situações do ser humano nos personagens, nos filmes que a gente vê, né? No teatro, na dança, enfim, na arte, né, em si. Mas lembrando que nem sempre aquilo que nos é passado a gente tem que abraçar e viver a vida do artista. Não é por aí. Bom, então na série da Jornada do Herói, ontem foi a Mulher Maravilha, hoje é o Capitão América. Então eu vou falar do primeiro filme que ele fez, né? Que ele é o primeiro Vingador, né? É numa época antiga e assim, eu gosto demais do primeiro filme dele, porque conta a história dele. Para mim, mais do que um super-herói, qualquer filme que eu vou assistir, pode ser Transformers, pode ser algum da DC ou da Marvel, não importa. Eu gosto de entender a história e por que chegou naquele momento ali que eu estou assistindo aquele filme, né? Então eu achei interessante o primeiro Capitão América, porque mostra o verdadeiro Steve Rogers, aonde ele é uma pessoa assim, se passar por você, você não dá nem bola. Para começar, é por aí, você já não dá nem bola para ele, porque é uma pessoa comum. E se você for analisar, é uma pessoa até mesmo abaixo da média. Como assim abaixo da média? Ele não é inteligente? Ele é muito inteligente. Mas para os padrões, né, da sociedade e principalmente feminino, ele não é um homem atraente, ele não é um homem alto, não é um homem forte, ele não é um homem que passa despercebido, né? É um homem que se entrar e sair num lugar, numa festa, ele não será notado. Só que assim, é bem interessante porque o Capitão Rogers, ele na realidade, o grande sonho da vida dele é servir a nação. É poder estar na linha de frente, na batalha, poder ajudar de alguma forma nas Forças Armadas, né? Enquanto tem muitos aí que querem sair, não querem nem que sejam chamados, ele não. Ele tem esse senso de justiça
de auxílio, de olhar para o próximo. Então ele, assim, o sonho dele, que foi barrado por 5 tentativas. Ele fez 5 tentativas para poder ingressar na carreira militar. E todas elas ele foi reprovado. E é interessante que em uma das primeiras cenas do Steve Rogers, ele está lá aguardando, né, lendo um jornal, e de repente ele é chamado. A primeira coisa que o doutor viu nele, a aparência. Quantos de nós já fomos julgados pela aparência? O que? Esse cara baixinho, nem músculo no corpo não tem. O pai morreu, teve um problema e morreu. A mãe contraiu uma doença e morreu. Ele já teve uma outra doença e está ali, né, vivendo. Como que é possível isso? E se esse cara for lá para frente de batalha e ele de repente atrapalhar a operação e de repente ele não conseguir executar com êxito a tarefa? Como que ele vai se sobressair? Então, antes mesmo de fazer um teste ou dar uma oportunidade, a pessoa já barra ali de frente. Então, quantas vezes você já foi impedido por tentar várias vezes entrar numa empresa e foi barrado e geralmente você nem ficou sabendo o motivo? Que é um direito nosso de saber por que eu não fui, porque naquele momento eu não fui qualificada. E eu lembro da fala do Capitão América, que ele fala o seguinte, que ele fala para o doutor, mas eu quero ajudar. Mas ele acaba e fala, mas aí o doutor fala, eu já estou te ajudando, quer dizer, estou te protegendo. Bom dia, Myron, o meu compositor favorito, viu? Seja bem-vindo aí. Então é o seguinte, quantas vezes vocês já se depararam com situações que vocês acreditavam vocês acreditam que são capazes e de repente alguém olha para você de cima e embaixo e analisa seu currículo, o seu teste, o seu exame e te barra na primeira tentativa. Isso aí, gente, eu já me senti dessa forma. Bom dia, João. Saudade de você, meu amigo. Só viajando e trabalhando. Coisa boa. Então, o que acontece? Eu já me senti dessa forma, de querer entrar numa empresa, eu saber que eu era a melhor candidata e de repente, não, eu não fui a escolhida. Eu fui até o final, mas eu não fui escolhida. Ou às vezes você tem um projeto para mostrar e de repente a pessoa olha para você, mas você mostrar um projeto, como assim? Não faz sentido, não encaixa. Então, prosseguindo, gente, com a história desse cara incrível. Então, como eu disse, ele é uma pessoa improvável, né? Um homem improvável, inadequado, irrelevante e um homem abaixo da média, como eu falei, tanto na estatura, na beleza, no corpo físico, ou seja, ele era um homem frágil, um homem fraco na visão dos outros, né? E só que o que acontece? Ele poderia ter todas essas características que nossos olhos veem. Mas ele é um homem íntegro, leal, honesto e é um homem de um bom coração. Olha só, às vezes a gente só olha a aparência e não se permite dar a oportunidade de conhecer o outro como ele verdadeiramente é. Qual o potencial dele? O que ele pode agregar aqui? Então, assim, ele estava triste por todas as vezes que ele não passou, mas ele nunca desistiu. E aí que ele vai passear com o amigo dele, para dar uma distraída, né? Ele vai passear com o amigo dele e, de repente, ele se depara numa feira, né, de exposições. E nisso ele dá uma olhada ali, que ele meio que se sentiu rejeitado, porque
O amigo dele apresentou a uma moça e essa moça nem olhar para ele, não olhou. Ainda fez cara feia para ele quando ele ofereceu a pipoca para ela, né? Aí ele se sentiu assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Quando ele olhou para trás, ele viu o tio Sam lá chamando ele, ó, é você que eu quero. É com você que eu conto. Então tem coisas na nossa vida que a gente até fala, não, esse é o sinal de Deus, né? Então foi aquele sinal, aquele chamado, daquela imagem do tio Sam chamando ele para as Forças Armadas que ele foi. E de repente um amigo dele aparece e fala assim para ele, nossa, de novo, você já foi reprovado, qual será a próxima mentira que você vai fazer para poder entrar? Eles não vão te chamar, né? Nem o próprio amigo dele acreditava nele mais. Aliás, nunca acreditou, né? Porque visivelmente, ao que os olhos veem, ele não é adequado para ser um soldado. E uma coisa bem bacana, que eu fiz uma anotação aqui de algumas falas dele, né? E eu quero que vocês pensem e se coloquem nesse lugar também. E assim, o grande sonho é poder servir nas Forças Armadas, como eu falei. E infelizmente nenhum melhor amigo dele dava credibilidade a esse sonho, né? Quantas pessoas, familiares, amigos, conhecidos, não deram credibilidade ao seu trabalho, a pessoa que você é, a força interna que você tem? Quantas pessoas? Acredito que uma mão e um pé não dá nem para contar, né, gente? Muitas pessoas olham pra gente e dizem, ah, tadinha, ela vai conseguir. Nossa, coitada, deixa ela sonhar, deixa ela sonhar. Isso, amiga, vai dar certo, isso, fulano, vai dar certo. E aí o que acontece? Aí ele começa a falar com o amigo dele e falou da seguinte forma. Olha, eu sei que acha que eu não sou, que eu não consigo. O que quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Que recolha o sucata no meu carrinho vermelho? Eu não vou ficar numa fábrica. Então, assim, ele já tinha dentro dele quem ele não queria ser. Ele já sabia o que ele não queria. Tudo na mente dele já estava programado. Eu quero servir. E o lugar de um homem para servir naquela época era nas Forças Armadas. De ajudar o outro era nas Forças Armadas. Aí o amigo dele fala, né? Aí ele prossegue. Olha, cadê? Aí ele vai tentar, um amigo dele falou assim, olha, então se cuida. E ele fala, olha, não ganhe a guerra sem eu chegar. Essas são as palavras do Steve Rogers. Não ganhe a guerra sem eu chegar. E numa live aí anterior que eu fiz, acho que foi na sexta-feira passada, eu fiz uma live com a Cíntia, com a querida coach Cíntia, aonde eu falei do poder das palavras. O tanto que uma palavra bendita ou maldita, você acaba vivenciando, experienciando o acontecimento. Então ele ali já falou, olha, não ganhe a guerra sem eu chegar. E vocês sabem que ele resgatou o amigo dele nessa guerra. Ele resgatou o amigo dele. E ele falou assim, não, pode deixar. Quer dizer, o amigo dele levou na esportiva. E ele falou sério. Ele profetizou ali que ele iria estar na guerra. Que ele era um soldado. A diferença entre eu querer e eu querer é o que eu realmente ponho na força das minhas palavras. Se eu quero algo, mas eu já sinto que eu já sou, eu sou. Agora, se eu falo assim, um dia eu vou ser médica, eu gosto de cuidar de bicho, gosto de cuidar de pessoas, um dia eu vou ser médica. E a pessoa não se move, não faz acontecer para isso, quando é que ela vai ser médica?
só nas brincadeiras com os amigos. Então, gente, quando você tiver definido na sua mente, no seu coração, só sinta que já é e pronto. Só que não fique de braços cruzados achando que as coisas vão acontecer num passe de mágica, porque não vão. O Steve Rogers, o que ele fez? Ele simplesmente, além de acreditar que ele era um soldado, que ele iria para a guerra, ele ia atrás. Todo alistamento ele estava lá. Todo alistamento ele estava lá. E quantas vezes você já se impulsionou para o seu sonho, para o seu desejo, para o seu objetivo, para o seu propósito? Quantas vezes? 1, 2, 3, 4? Ou nenhuma? Porque ficar na querência é muito fácil. Mas você trabalhar em prol disso não requer, gente, cruzar os braços e ficar orando, ajoelhando, fazendo promessa, fazendo novena, pedindo para o outro orar por você. Não, gente, você tem que ter ação. Nada na vida sem ação vive. Imagina se não tivesse o vento, imagina se a gente não andasse, se não tivesse ação na nossa vida, como que a gente seria? Como a gente estaria? Olha a diferença. Ele não, ele foi, lógico que tinha o trabalho dele, mas ele ia, se alistava, fazia algo para poder tornar realidade aquilo que ele já sentia. Bom, mais à frente, todo mundo sabe que um cientista das Forças Armadas estava buscando alguém que... Na realidade, o cientista estava buscando alguém especial para que pudesse ter a oportunidade de participar de um experimento. E ele assistindo aquela cena do Steve Rogers com um amigo dele, foi aí que ele, deixa eu escutar essa conversa aqui. E ele ficou atento, viu aquele homenzinho franzino, magrinho, ele com aquela força dentro dele. Eu não quero vender sucata, eu não quero sair recolhendo reciclagem, eu não quero trabalhar em fábrica. Eu quero servir as Forças Armadas, eu preciso tentar. E ele falou assim, é só uma feira, o que pode dar errado? É só uma feira. Se der bem, se não der, tá tudo certo também. E a outra diferença de você estar no lugar certo, na hora certa. E tudo se move a seu favor. Aí ele entra na sala, tá, é examinado e tudo. E aí o doutor pede para ele aguardar. E de repente entra o cientista. E faz um questionamento com ele. E por fim todo mundo sabe que ele foi aprovado. Só que o que acontece? Aquele cientista enxergou no Steve Rogers algo que nem ele mesmo sabe o que é. Então tem pessoas que você se conecta que vê a sua luz e vai te ajudar a potencializar a sua luz. Mas tem pessoas na sua vida que quando se conecta com você, vê o tamanho da sua luz, o que vai fazer? Vai tentar tampar essa luz para você não brilhar tanto. Quem são as pessoas que fazem a sua luz potencializar? Pensa nisso, gente. Quem são as pessoas que fazem a sua luz ficar ofusca? Que faz ficar meio apagada, discreta? Cuidado, gente, com as pessoas que você se conecta. Mas fulano é tão bonzinho, não faz nada, gente boa. Cuidado. Cuidado, gente. Muito cuidado com esse tipo de gente. Que todo mundo, na realidade, é bom, né? Até que se prove o contrário. Beleza. Aí no treinamento lá, ele foi pro campo lá para poder fazer o treinamento. E o tanto que ele foi feito de chacota, gente. O tanto que ele foi humilhado. O tanto que ele foi desacreditado.
E uma coisa muito interessante também que eu vejo no Steve Rogers é o tanto, além da integridade, é o respeito que ele impõe e também o respeito com o próximo. A sensibilidade e o respeito com o próximo. Então, o que acontece? Tem uma parte ali que eu adoro, que é a parte da bandeira, né? Que fala assim para os soldados. Olha, quem conseguir pegar aquela bandeira vai poder ir embora de carona com a senhorita Carter, né? Com a capitã com a Carter, né? Opa! Aí o que acontece? Todo mundo lá tentando subir no mastro, né? Subindo desenfreadamente, uns subindo nos outros. Aí acabou que o cara lá fala o seguinte: ó, vambora, ninguém conseguiu, tá tudo certo, vambora. Só que o que acontece? O Steve Rogers, ele estava observando. No que ele estava observando as pessoas subirem, ele estava observando o mastro, ele simplesmente foi lá e tirou uma trava, pegou a bandeira e que ele usou a inteligência. Ele usou a inteligência para poder se sobressair ali. Bom dia, Anderson, tudo bem? Então, o que acontece? Ele pode não ter a força que os outros têm, né? O desempenho que os outros têm. Então, a gente trabalha com aquilo que a gente tem. E o que ele tem? Perspicácia, inteligência, observação. Então, tudo isso ele tem, coisa que os outros possivelmente não tinham, né? E deixa eu olhar minhas anotações. E no determinado ponto, acaba que o Phillips, né, que é o comandante das operações, ele chega pro cientista e fala o seguinte: olha, se enfiar uma agulha no braço dele, vai atravessar. E o cientista fala para ele o seguinte: vejo habilidades e qualidades além da física, quer dizer, além da força. E a hora ali que ele pega uma granada falsa e joga e fala: vai explodir. Todo mundo sai correndo, menos ele, o Steve Rogers. Olha o senso de rapidez, agilidade que ele teve ali de proteger todos que estavam ali. Ele se jogou em cima da granada, não pensou duas vezes o que ele queria proteger a quem estivesse ali. Porque ele tinha um propósito. O propósito dele é o que? Era, além de servir as Forças Armadas, de poder ajudar, contribuir. Então foi isso que ele fez. Ele não pensou duas vezes, foi lá e se jogou. Aí o Phillips ficou de olho aberto, assim, tipo assim, e ainda desdenhou, falou que mas isso não quer dizer nada, né? Mas o cientista já sabia quem realmente o Steve Rogers era. Aí continuando, gente, tem gente que só vive e não observa não só o potencial que tem, mas o propósito que Deus colocou aqui na Terra. Então fique atento ao seu chamado, porque na hora do vamos ver, você vai ver uma grande força que você jamais pensou que tivesse, né? Aí tá. Um dia antes do Steve Rogers virar o Capitão América, o cientista foi lá no quarto dele, né, para conversar, e disse o seguinte: o bom se torna ótimo, o mal se torna pior. Por isso você foi escolhido. Porque um homem forte, quando conhece o poder, perde o respeito. Perde o respeito por esse poder. Mas o homem fraco conhece o valor da força, que vai continuar. Mas o homem fraco conhece o valor da força e conhece a compaixão. Me promete que vai continuar quem você é, um homem bom. Então, não te arrepiei aqui agora. Então, olha que incrível, gente. Algo que um cientista viu nele, viu não, porque ver a gente vê qualquer coisa.
Agora, ele enxergou além daquilo que ele estava vendo no Steve Rogers. Ele viu o coração que ele tem, a inteligência que ele tem, o homem íntegro que ele é, o homem com senso de justiça, um homem que quer ajudar, proteger. E aí, mais uma vez ele foi. Aí ele foi lá para se transformar naquela cabine, né? Que eles foram fazer um experimento, porque eles estavam em busca de uma fórmula para fazer um batalhão de soldados para lutar contra os nazistas, né? E demais outras forças. E acabou que ele falou que estava preparado e foi. Então, gente, quando você estiver diante de um desafio, só vai. Só vai, não tenha medo. Porque depois, se você não for, você vai ficar, nossa, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse viajado, se eu tivesse feito isso, aquilo outro. Então, antes de você ficar na dúvida ou no cis, vai, experimente, se permita. E aí a fase da lagarta, né? Steve Rogers para borboleta, Capitão América. É uma fase não de transição, gente, mas é uma fase de transformação. Então, o que você quer na sua vida? Você quer só passar de um estágio para outro? Uma fase, somente uma transição? Passou e está tudo certo? Vocês querem processo de mudança na vida de vocês? Que de repente, se você mudou o cabelo, você pode botar cabelo, pode tirar o cabelo, pode pintar o cabelo. Você quer só ficar mudando as coisas e acaba que por fim elas se tornam a origem? Ou vocês querem um processo de transformação? Algo que sai literalmente, sai de uma semente e vira uma árvore com frutos. Sair do estágio que você se encontra hoje para ir para um estágio muito mais avançado. Qual que vocês preferem? O que vocês têm feito ultimamente? Em qual estágio que você está? Em qual estágio que você quer chegar? Você quer transformação? Dói. Dói. Transformar dói. Mudança nem tanto. Transição também não. Mas a transformação dói. Dói, mas é a dor do crescimento. Pensa nisso. E mais uma vez acontece lá que ele se transformou naquele homem poderoso, o Capitão América, ficou mais bonito, né? Pra mim, gente, o insight que deu do Steve Rogers pro Capitão América, aquele estágio que ele entra naquela cabine e sai uma nova pessoa, na realidade ele não saiu uma nova pessoa, porque ele é a mesma pessoa. Então vai ter pessoas e situações que vão só potencializar quem você é. Ele só foi potencializado a pessoa que ele é. Se ele fosse como aquele cara lá da Hidra, né, o caveira vermelha, com certeza iria potencializar aquilo que ele já é e já tem. Porque o outro foi potencializado para o lado mal. Né? Ele viu que ele tinha poder, que ele poderia mais, ele queria mais. E custe o que custasse. Então, o Capitão América só é o que ele é porque potencializou quem ele verdadeiramente é. E o que acontece? Acontece um desastre lá, que, cara, entrou alguém da Hidra querendo roubar o elemento lá que fez o Steve Rogers virar o Capitão América. E ele foi lá e ajudou a capturar aquele cara lá e tudo, o cara morreu, tudo bem. Mas aí ele viu, nossa, então eu posso servir, eu quero fazer algo diferente. E só voltando um pouquinho atrás, gente, após a transformação do Steve Rogers para o Capitão América,
quando ele começa a sentir, a experienciar essa nova vida, né, esse novo estágio, ele não tirou de letra. Ele caiu, ele escorregou, né? Ele teve que pensar rápido em algumas situações, outras situações teve que ponderar, que foi naquela questão da perseguição. Ele não tinha o controle ainda do corpo, porque o corpo dele era mais franzino, ele estava com o corpo já de um homem musculoso. Então, controlar aquela estrutura, a mente até adaptar a situação nova, é um processo. E tá tudo certo. Imagina que você viveu a vida inteira, de repente, sem seios, e de repente você coloca uma prótese, até você se acostumar com aquela prótese, com aquele sutiã daquele tamanho, é um processo. É um processo que transformou algo em você. Adaptação à prótese, processo de cicatrização, tudo é processo. E prosseguindo, como ele gostaria muito de ajudar, principalmente porque ele tinha um afeto pelo cientista, ele disse, não, então quer dizer que eu estou pronto para servir, eu quero ajudar, quero estar na linha de frente. Aí o Phillips fala para ele o seguinte, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não tá aqui não. Mas o que acontece? O Phillips fala para ele da seguinte forma, não, tá aqui sim. Mais uma vez ele foi subestimado, viu, gente? Ele falou assim, eu perdi um exército e só tem você. Quer dizer, era para ele ter um exército de homens iguais ao Capitão América. Só que só tinha um. Você não é suficiente. Uou! Você não é suficiente. Não é porque você tem a força que você vai lá e vai arrasar, você vai lutar sozinho. E isso deixou ele perplexo, porque ele queria ajudar de alguma forma. E foi aí que ele recebeu a proposta de ser um corista, né? Trabalhar apresentando ali um produto, pedindo pessoas doações, né? Que comprassem bônus para poder ajudar os colegas na linha de frente, né? Na batalha. E acaba que, mais uma vez, no caso, de acordo com essa proposta de trabalho, isso vai retardar o processo dele, né? Ele, então, assim, para não ficar sendo uma cobaia no laboratório, ele preferiu que, então vou... Eu acredito que ele foi meio que iludido, né? Porque o cara jogou as palavras certas para ele. Jogou as palavras certas, que aonde ele foi, acabou que ele virou corista, né? A população inteira adorava. Só que aí acontece um fato lá no campo na base deles lá, aquele tanto de soldados silenciosos olhando para o Capitão América, e ele chegando ali, como já chegando para uma plateia de 12 anos. Aí disse, gente, qual é? Que é isso, né? Vamos cooperar, vamos distrair, né? Só que o povo foi muito mal educado com ele se sentiu humilhado, né? E numa cena ali, chega a senhorita Carter, né? E ela fala o seguinte, gente, é uma das cenas também que eu gostei também, e achei relevante anotar a fala. Ela fala o seguinte, soube que você é a nova esperança da América. Aí o Rogers responde, a verba de bônus aumenta a verba 10% a cada estado que eu visito. Aí a senhorita Carter, é o senador Bratz que estou escutando? Aí ele responde, pelo menos ele me arrumou isso. Pelo Phillips, eu estaria no laboratório. Aí a Carter responde para ele,
Desculpa. E são essas suas duas opções? Um rato de laboratório ou um macaco dançarino? Seu propósito é maior que isso. E aí a cena muda, e onde que o próprio Capitão América ali vê que a tropa que estava ali foi a que sobrou da tropa que o amigo dele estava. Então, gente, vai ter momentos de virada, momentos assim que vai dar um clique na sua mente, que geralmente vem num processo de ira, de choque emocional muito grande, aonde você acorda, sai do transe e parte para a ação. Então, o estado que ele saiu ali de transe para poder ir partir para a ação foi quando ele soube que o amigo dele estava entre um dos nomes entre os desaparecidos. Não sabia se estava vivo ou morto. E ele falou, então dentro dele algo disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E acabou que com a ajuda da senhorita Carter e do... acredito que é o pai ou avô do Homem de Ferro, né? Acaba que ele leva ele para o campo de batalha e ele vai lá com a garra e com a coragem, salva os presos, os soldados presos, e encontra o amigo dele. E naquele confronto ali, ele dá de cara com Caveira Vermelha, né? E eu achei interessante que tem uma fala do Caveira Vermelha que ele fala que quando ele fica de cara com o Capitão América, ele fala, a hora, Capitão América, né? Você sabe que nós dois estamos muito à frente da humanidade. A nossa força vai muito mais além do que talvez eles mereçam, né? E falando com ele que não havia necessidade dele lutar daquele lado. Mas é aí, bom dia, Aline! Mas é aí que ele fala que... cheguei. E aí que quando o Caveira Vermelha está fugindo, né? E ele fala, e o Caveira Vermelha fala para o Capitão América, do que é que você tem medo, né? E acabou que ele falou, o Capitão América falou assim, que ele não tem medo, mas assim, que por que o outro estava fugindo se ele falou que ele assumiria, que estava assumindo quem ele é para todo mundo. E ele dá um sorriso meio amarelo e vai embora. Então, assim, gente, vai ter situações na vida da gente que vai ser o ponto de decisão, a virada de chave, o momento da ira. Porque bloqueios e crenças são praticamente, não todos, né? Cada um é um processo, mas muitas crenças e bloqueios são eliminados a partir do momento que você está em um embate com você mesmo. Uma situação te coloca contra a parede. E quando você não tem para onde fugir, é onde algo dentro de você, uma força que você nem sabe de onde que existe, ela dá um basta. E é ali que você se revela. É ali que você vê qual que é o seu propósito. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Então, nesse momento, o Capitão América, ele soube quem ele é. E antes disso mesmo, gente, eu lembro que depois que ele conversou com a senhorita Carter, que ela disse para ele que o propósito dele é maior do que isso, quando ele foi lá salvar os soldados e ver se o amigo dele estava vivo, ele olhou para os olhos dela e disse, aquilo do propósito que você falou, que meu propósito é maior, você estava falando sério? Era isso mesmo? E ela falou sim, cada palavra. Então esteja com pessoas que estejam e sente quem você é, enxerga além da aparência. Pessoas para estar conosco, para estar num barzinho, para estar numa balada, para estar fazendo bagunça na sua casa, se embebedando, vocês vão achar a rodo. Mas infelizmente,
pessoas que vão abraçar sua causa, saber quem verdadeiramente você é e estar do seu lado, independente da circunstância, são poucas. E sempre lembre de estar com pessoas que estão o quê? Degraus acima de você. Não para você se sentir pequeno, mas é para você saber que você é capaz de chegar lá também. E finalizando aí, como eu disse, aquele momento que ele não sabia se o amigo dele estava vivo ou morto, foi um momento de virada dele, onde ele viu o valor dele, assim, ele tinha que fazer alguma coisa e fez. Resgatou toda a tropa, fora aqueles que, né, morreram na hora do embate da batalha. Mas ele conseguiu. Ele chegou com vários feridos, machucados, né? Outros estavam prontos para uma próxima batalha. Mas a vida é dessa forma. A gente sempre vai encontrar batalhas com... Como é que eu vou dizer? Não é dificuldade, mas com muitos desafios. E vamos encontrar também batalhas em que a gente não vai ter que usar tanto a força. Então estejam preparados, embora a gente nunca está preparado, mas assim, esteja preparado para estar, para ser, para fazer. Quando você se abre, se você se permite, muita coisa muda. Muita coisa sai do conformismo, do vitimismo, da zona de conforto. Mas se não tiver constância, a gente não consegue chegar aonde você almeja estar. E por fim, o Capitão América, numa das falas, ele diz assim para uma moça, né? Eu só fiz o que tinha que ser feito. Então também faça o que tem que ser feito. Não fique contando com o amigo, com o vizinho, com fulano, com o dinheiro, com aquilo. Usa o que você tem no momento. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu vou ver daqui. Usa o que você tem. É a voz. É uma ligação que você pode fazer. Um e-mail que você pode encaminhar. Algo que você pode postar no seu status. Alguém para abraçar, alguém para estar perto. Então faça. Então faça o que tem que ser feito. Então assim, a lição que eu tiro hoje do Capitão América é que, além dele fazer o que tinha que ser feito, ele sabia muito bem o que ele queria. E o mais interessante, aquele que tem o propósito de servir o próximo, tudo coopera a seu favor. Ah, mas demorou para chegar aqui, mas cooperou. A caminhada e as escolhas que nós fazemos ao longo do percurso é que vai determinar se demorou ou não. Mas eu digo que chegou no momento exato. Porque se eu não tivesse passado por certas circunstâncias ou situações, eu não saberia administrar, abraçar o que eu acabei de receber. Então, tudo na vida requer preparo. Prepare-se. É para ajudar alguém? De que forma? Prepare-se. Vai caminhando, fazendo e preparando. Eu, para estar aqui, falando com vocês, a respeito, assim, falando com uma certa autoridade. Eu não sou especialista em filmes, mas eu trabalho com pessoas. Então eu fico analisando ali a pessoa. Por que ele virou um super-herói? O que o torna especial? A mesma coisa, o que te torna especial. Mas você não tem poder, você não salta de prédios, você não voa. Isso, vamos colocar que é uma imaginação além daquilo que você consegue imaginar. Mas todos nós passamos por dificuldades, humilhações, chacota, como ele passou. Somos desacreditados. Pessoas, ao invés de olhar
ter a experiência com você, para você saber se você consegue fazer aquele ofício ou não, sabe o que ela faz? Ela te olha de cima e embaixo e fala, não, você não está apto para ocupar o cargo. Você não está apto para fazer essa função. Você não está apto para aquilo, para aquilo outro. Ah, hoje não. Hoje, muitas pessoas estão olhando para o visual, para a aparência. E o que vai fazer a diferença não é essa casca. Ela ajuda, claro. Quem é que não quer estar bem? Quem é que não quer estar bonito, se sentir bem consigo mesmo? Mas o mais importante é o que está dentro. E para mim, uma das partes mais bonitas, assim, uma das, né, do filme, foi a parte que o cientista conversa com o Steve Rogers. Ele ainda é Steve Rogers. Explicando a diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa ruim. E ele enxergou, foi o coração dele. Então, assim, o Capitão Rogers, ele não precisou passar por cima de ninguém para tornar quem ele é. E na vida, em muitos momentos, nós somos os improváveis. Em muitos momentos, nós somos improváveis. Mas vai chegar a hora e o momento que você vai estar preparado. E essa visão de que você é uma pessoa... E outra coisa. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa improvável, ele não levou em consideração. Se vocês observarem o filme, o Capitão América não levava em consideração o que ele ouvia. Deixa eu ver o que a Aline falou aqui. Deixa eu ver, eu venho me preparando, com medo, mas estou indo. Isso mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Uma vez eu escutei do meu mentor falando o seguinte, que tem pessoas que estão precisando de você. Tem pessoas que estão precisando de você. Então, até quando que você vai ficar cozinhando esse projeto, que quando você for lançar esse projeto, já não vai servir mais. Já era para ter lançado há 10 anos atrás. A gente só aprende quando a gente põe a cara. Eu estou aprendendo todo dia aqui. Gente, a cada filme... eu vou falar ainda, não é uma heroína, mas eu quero muito falar de um desenho animado. Até arrepio quando eu vejo as cenas do filme. Eu quero falar da Moana. Da Moana. Nossa, tô toda arrepiada. É uma história linda. E eu convido você a assistir Moana antes de eu falar dela. Porque eu quero que vocês venham contribuir comigo os vários insights que vocês tiverem e eu também. Amo a Malévola. A Malévola é do bem. Deixa eu ver que a Aline comentou. Eu venho me preparando. Eu trabalho com mulheres do público plus que buscam uma melhor imagem, mas não por estética e sim por autoestima e saúde. Aline, hoje muitas pessoas estão nessa barreira da autoestima. E assim, trabalhar o que você está trabalhando é muito bonito. E mais do que bonito, é um trabalho que quando alguém se põe à frente, mostra que não é só falar. Não é só falar. Não é só mostrar, mas também aparecer. Porque se deu certo para aquela artista que é plus, para mim deu certo também. Adaptando ao meu estilo, né? Eu acho bacana isso, você adaptando a vários estilos. Eu vejo pelos depoimentos no seu Instagram, viu? Sim. A maldição é do bem. Mas vou te falar uma coisa, a Malévola, eu vou falar da Malévola. Vou falar da Malévola, porque eu adoro a Malévola. E assim, eu tenho uma visão muito assim bacana da Malévola, né? Porque a maioria dos filmes colocam ela como a bruxa ruim, né? Mas eu já vi o filme da Malévola várias vezes, é um filme que eu gosto.
E no dia certo eu vou falar da Malévola e vou te colocar uma visão que eu tive antes, bem antes desse trabalho todo que eu tô fazendo. E é muito bacana, gente. Eu sou suspeita a falar da Malévola, porque eu gosto demais dela. Ó, faltam uns minutinhos aí para terminar a live. Então, assim, Mulher Maravilha. E outra coisa, gente. Essa jornada do herói tem me mostrado tanta coisa. E o tanto que a gente, às vezes, não acredita em nós mesmos. O tanto que a gente, por comentários, por achismos, a gente acha que não é capaz, que não tem nada de especial. Vou contar uma coisa para vocês. Se a gente não fosse especial, teria outras iguais. Para começar por aí, teria outras pessoas iguais a nós, com a mesma forma, mesmo temperamento, mesmas atitudes, tudo. E aproveita então, já que está terminando a live, eu criei um grupo no Instagram, que estou começando a trabalhar com terapia, e vai ter uma técnica que eu vou aplicar hoje, através do Meet, que eu vou liberar uns minutinhos antes de fazer a técnica, para purificação de sentimentos. Então, deixa aqui aberto, estendido o convite para vocês. Me chamem no direct lá, que eu vou passar o link do grupo do WhatsApp, onde eu vou reunir pessoas que queiram se purificar de sentimentos. Não vai ser não será feita somente uma aplicação, vou fazer ela 3 vezes, tá? Mas é muito importante que, se for participar, se permita. Porque a gente só consegue ser quem a gente nasceu para ser quando a gente se permite. E eu tenho certeza que a gente, à medida que a gente cresce, a gente entrega. A gente ajuda o próximo. E esse é o objetivo maior, servir o próximo. Se sentir útil, trabalhar em prol. E as coisas acontecem pra gente. Então fica aqui meu muito obrigada por terem participado. Mais tarde eu vou divulgar quem será o próximo super-herói, para poder explanar aqui um pouco, a gente se colocar no lugar também, identificar potencialidades e também fraquezas e saber que isso é normal. A única coisa que não é normal é a gente permanecer onde está. No mesmo lugar, com as mesmas coisas, as mesmas pessoas e sem expectativa de vida. Achar que a zona de conforto é a melhor. Sabe lá que eu vou encontrar lá na frente. Eu estou pagando para ver. Cada dia que passa, estou pagando para ver. E se permita conhecer pessoas. Se permita aprender coisas novas. Se permitam, gente. Se permitam. Então aqui fica meu muito obrigada. Excelente dia para todos. E até daqui a pouquinho, à tarde, 15h15, eu vou aplicar a técnica para poder purificar os sentimentos, tá bom? Conto com a presença de vocês, me chama no direct quem tiver interesse e até lá. Tenha um bom dia.